E aí, gente, tudo bem com você? Tem divulgado o nosso Minuto da Física para os seus colegas? Importante, né, para o pessoal que está se preparando para Enem, vestibulares, escolas militares. A questão de hoje é bem curiosa. Vamos lá. Um elevador, de modo simplificado, pode ser descrito como um sistema composto por duas massas ligadas por uma corda que não estica e suspensa por uma polia de eixo fixo. Uma das massas é um contrapeso e a outra massa é a cabine com seus passageiros. Considerando uma situação em que a cabine executa uma viagem de subida, tendo um peso total de 6.800 newtons e um contrapeso de 8.000 newtons, é correto afirmar que... Galera, só lembrando que quando a gente diz que o peso de algo, por exemplo, é 8.000 newtons, equivale a uma massa de 800 quilos aqui na Terra. Porque lembre que peso é massa vezes gravidade, né? Então, se você pegar 800 vezes 10, daria 8.000. Então, por exemplo, esse contrapeso aqui, ele teria, então, 800 quilogramas, né? Já que deu um peso total de 8.000 newtons. Tá certo? As alternativas. O trabalho realizado pela força-peso é negativo sobre a cabine e positivo sobre o contrapeso. O trabalho total realizado pela força-peso sobre o conjunto cabine e contrapeso é sempre nulo. A energia cinética do contrapeso tem sempre o mesmo valor da energia cinética da cabine, pois as duas velocidades têm o mesmo valor. Ou letra D, a energia potencial da cabine é sempre decrescente nessa viagem. Para fazer a questão, vamos primeiramente mostrar o esquema do elevador. Existe um motor responsável pela subida do elevador e um contrapeso para dar segurança e até ajudar o motor a subir o elevador. Então, observe, quando a cabine do elevador sobe, necessariamente o contrapeso desce. E tem uma curiosidade aí, tá? O peso do contrapeso vai corresponder sempre ao peso da cabine do elevador vazio, acrescido de 50% da capacidade máxima permitida. Então, por exemplo, se você tiver o peso de uma cabine vazia, 6.000 newtons, e esse elevador conseguir erguer 4.000 newtons, então, para calcular o contrapeso, você pegaria 6.000, mais a metade da carga máxima, 2.000, seria 8.000. Tá? Só um exemplo, mas é só uma curiosidade. Galera, então tá aí, elevador subindo, contrapeso vai descer. Vamos analisar detalhadamente cada alternativa. A letra A diz que o trabalho realizado pela força-peso é negativo sobre a cabine e positivo sobre o contrapeso. Por que isso é verdadeiro? Eu estou mostrando para você o desenho aqui. Ó. O elevador está subindo, a força-peso sobre ele é em sentido contrário. O contrapeso está descendo, o peso do contrapeso é para baixo. Então, você concorda que realmente o trabalho sobre a cabine é negativo? Por quê? Anote aí, quando é que o trabalho, essa grandeza física é negativa? Quando o movimento se dá em sentido contrário à força. Então, como o elevador sobe, ele está em movimento em sentido contrário à força. Realmente, o trabalho da força-peso na cabine é negativo. Agora, observe o contrapeso, gente. A força-peso tem o mesmo sentido do deslocamento. Então, o trabalho da força-peso do contrapeso é positivo. Então, em resumo, se uma força é em sentido contrário ao deslocamento, trabalho negativo, o caso da cabine, que ela sobe e o peso é para baixo. Se a força estiver no mesmo sentido do movimento, aí o trabalho é positivo. Portanto, letra A é a alternativa correta. Mas vamos ver as outras. O trabalho total realizado pela força-peso sobre o conjunto cabine e contrapeso é sempre nulo. Não, né, gente? Por quê? O trabalho da força-peso é sempre peso vezes a diferença de altura. No caso da cabine, é negativo, porque a gente já viu na questão anterior que é contra o movimento. E no caso do contrapeso, ele é positivo. Agora, o fato de um ser negativo e o outro ser positivo faz com que um anule o outro? Não. Por quê, hein, Carlos? Por que isso não acontece? Porque o peso da cabine é diferente do peso do contrapeso. Tá? Então, de novo, por que eu não posso dizer que o trabalho total é nulo, mesmo sendo negativo para a cabine e positivo para o contrapeso? Porque eles têm, gente, pesos diferentes. E aí não tem como dar zero, né? Porque um vai ser diferente do outro. Então, a B está errada. Vamos ver, então, a letra C. A energia cinética do contrapeso tem sempre o mesmo valor da energia cinética da cabine, pois as duas velocidades têm o mesmo valor. É verdade, a velocidade de subida é igual à velocidade de descida, só que as massas
são diferentes. Se os pesos são diferentes, as massas são diferentes. E você sabe da fórmula da energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Eu tenho a mesma velocidade de fato, mas as massas são diferentes. Então, os resultados serão diferentes, por isso que a C está falsa. E a D, a energia potencial da cabine é sempre decrescente. Gente, lógico que não. A cabine está subindo. E nós sabemos que a energia potencial gravitacional, em relação ao referencial, digamos no solo, ela vai aumentar. Portanto, a D está falsa. E aí, a gente conclui, então, a alternativa correta, letra